Existe um paradoxo silencioso no centro da vida inteligente. Quanto mais alguém desenvolve a capacidade de pensar, mais difícil se torna simplesmente existir. Não é uma coincidência, é uma estrutura. E compreendê-la pode ser a diferença entre uma lucidez que liberta e uma lucidez que devora. A maioria das pessoas acredita que pensar mais leva a decidir melhor, a sentir menos dor, a construir uma vida mais coerente. Mas há algo que essa crença não conta. O pensamento, quando não encontra repouso, não apenas analisa a vida, ele começa a consumi-la. Neste vídeo, vamos pensar filosoficamente sobre o preço da consciência reflexiva. Por que a mente que não para encontra no próprio movimento a sua prisão? Por que a análise, quando se torna compulsiva, não produz clareza, mas paralisia? E o que significa aprender a habitar a própria existência, sem que o pensamento a devore inteiramente? Fica comigo até o final, porque talvez o problema não seja que você pensa demais. Talvez seja que você foi ensinado a nunca parar. Há uma diferença entre pensar e ruminar. O pensamento, em seu estado saudável, move. Ele parte de uma pergunta, percorre possibilidades, chega a algum lugar, mesmo que provisório, e então descansa. Ele é ferramenta. Ele serve à vida. A ruminação é outra coisa. Ela não serve, ela orbita. Ela retorna ao mesmo ponto sem nunca resolvê-lo. É o pensamento que se alimenta de si mesmo, que transforma cada experiência num problema a ser decifrado, cada sentimento num enigma a ser explicado, cada decisão num labirinto sem saída clara. E o curioso é que a ruminação se disfarça de profundidade. Parece que quem pensa muito está sendo sério consigo mesmo. Parece que quem analisa tudo está sendo responsável. Mas há um ponto em que a seriedade com que se examina a própria vida começa a impedir que se viva. Pascal percebeu isso no século XVII com uma crueza que ainda incomoda. Toda a infelicidade do homem vem de uma única coisa: a incapacidade de permanecer em repouso num quarto. Não é a ausência de respostas que tortura, é a incapacidade de suportar o silêncio antes das perguntas. Quando o pensamento não encontra chão, ele começa a construir mundos imaginários, não por criatividade, mas por ansiedade. A mente que não descansa projeta. Ela simula conversas que ainda não aconteceram, ela revisita conversas que já terminaram, ela constrói cenários de fracasso com precisão arquitetônica. Ela interpreta gestos, silêncios, expressões, palavras ditas de passagem. E tudo isso tem uma lógica interna aparente. A mente convence a si mesma de que está se preparando, que está se protegendo, que ao antecipar o pior terá menos poder. Mas o que de fato acontece é diferente. O sofrimento que deveria existir no futuro passa a existir agora, no corpo, na respiração, no acúmulo de tensão que o pensamento produz ao girar sem parar. Aqui, Schopenhauer torna-se preciso de um modo quase doloroso. Para ele, a consciência não é um presente sem custo. Ela é a condição que permite ao ser humano sofrer não apenas pelo que é, mas pelo que foi, pelo que poderia ter sido e pelo que ainda pode vir a ser. O animal sofre apenas no presente. O ser humano carrega o tempo inteiro dentro de si, e o pensamento, quando não encontra limite, transforma esse tempo em fardo. Mas seria justo perguntar: se pensar causa sofrimento, a solução seria não pensar? Seria a inconsciência uma forma de felicidade? Não. Essa é precisamente a saída que não funciona. Porque a mente que tenta forçar o silêncio não descansa, ela resiste. E a resistência é uma forma de pensamento. É por isso que anestesiar o pensamento com distração compulsiva, com ruído constante, com preenchimento frenético do tempo não resolve o problema, apenas o adia. E o pensamento adiado sempre retorna, geralmente à noite, geralmente com mais força do que tinha antes. O problema não é pensar. O problema é a relação que se estabelece com o pensamento, a confusão entre quem pensa e o que é pensado. Há uma armadilha muito específica que a mente reflexiva tende a cair. Ela começa a se identificar completamente com seus próprios conteúdos. Cada pensamento parece uma verdade, cada interpretação parece um fato, cada antecipação ansiosa parece uma leitura precisa da realidade. E então a pessoa não apenas tem pensamentos, ela se torna eles. Kierkegaard chamou isso, à sua maneira, de desespero da reflexão. Não o desespero de quem perdeu tudo, mas o desespero silencioso de quem não consegue mais simplesmente ser,
porque a consciência reflexiva interpõe entre o sujeito e a experiência uma camada permanente de análise. A experiência é vivida e, ao mesmo tempo, observada. O sentimento é sentido e, ao mesmo tempo, dissecado. A alegria aparece e, imediatamente, o pensamento pergunta: isso vai durar? Mereço isso? O que vem depois? É um modo particular de estar no mundo em que nunca se está inteiramente. Sempre há uma parte que assiste, que questiona, que registra, que compara. E essa parte, quando não tem limite, transforma a própria vida num espetáculo que se assiste de fora, em vez de uma existência que se habita de dentro. A infelicidade aqui não vem da vida, vem do intervalo entre vida e pensamento sobre a vida. Existe também o que se poderia chamar de tirania da análise retrospectiva. A mente que pensa demais não apenas antecipa o futuro, ela revisita o passado com uma incansabilidade quase cruel. Ela retorna às situações encerradas não para aprender com elas, mas para julgá-las, para imaginar versões alternativas, para calcular o que poderia ter sido diferente. E há algo de enganoso nesse exercício. Parece produtivo, parece aprendizado. Mas o aprendizado real com o passado é pontual. Ele acontece, integra e libera. O que a ruminação faz é diferente. Ela mantém o passado perpetuamente aberto, como uma vorida que não fecha porque a mente continua tocando nela. O pensamento diz: se eu entender completamente o que aconteceu, poderei garantir que não aconteça de novo. Mas o entendimento total que a ruminação promete nunca chega, porque ela não busca compreensão, ela busca controle. E o passado é precisamente aquilo que não pode mais ser controlado. Há um equívoco moderno sobre felicidade que agrava tudo isso. Vivemos em uma época em que a consciência se tornou virtude e o questionamento identidade. Questionar tudo é inteligente, analisar tudo é responsável. Examinar cada escolha, cada relação, cada sentimento é estar acordado para a própria vida. Mas essa cultura produziu um efeito paradoxal. Ao tornar o exame permanente um ideal, ela tornou quase impossível simplesmente viver. A pessoa que examina cada sentimento antes de senti-lo não sente mais com plenitude. A pessoa que analisa cada relação antes de entrar nela não se entrega. A pessoa que calcula cada risco antes de agir não age de fato, ela executa. E existe uma diferença enorme entre viver e executar a própria vida. Histórica, a tendência de carregar o peso de tudo o que já foi, de tudo o que já foi pensado, de todas as interpretações possíveis, pode paralisar o espírito em vez de libertá-lo. O esquecimento para ele não era fraqueza, era uma condição da ação. Era a capacidade de deixar certas coisas para trás, para que fosse possível mover-se adiante. Então, o que fazer com uma mente que não para? A primeira resposta é deixar de combatê-la, porque a luta contra o pensamento, ela mesma é uma forma de pensamento e produz mais tensão do que resolução. A segunda é reconhecer a diferença entre pensar e ser pensado. Há momentos em que a mente pensa com intenção, com direção, com propósito. E há momentos em que ela simplesmente dispara, associa, catastrofiza, rumina sem que ninguém tenha pedido. Aprender a perceber essa diferença é o começo de uma relação diferente com a própria mente. A terceira resposta é mais delicada. É reconhecer que o pensamento compulsivo quase sempre protege alguma coisa. Ele protege do silêncio, porque no silêncio aparecem sentimentos que o movimento constante encobre. Ele protege da incerteza, porque enquanto a mente está ocupada calculando, parece que o caos está sendo administrado. Ele protege da vulnerabilidade de simplesmente estar, sem saber, sem controlar, sem resolver. A quarta resposta é reaprender a experiência direta, não como técnica, não como prática de desempenho, mas como permissão. Permissão de sentir sem imediatamente nomear, de agir sem imediatamente avaliar, de estar num lugar sem imediatamente analisar o que aquele lugar significa. A quinta resposta é a mais difícil de todas. É aceitar que existem perguntas que não têm resposta e que a recusa em aceitar isso é o motor principal da ruminação. A mente que não suporta a abertura do não saber continua girando indefinidamente em torno de questões que, por sua natureza, não se fecham. E quanto mais ela gira, mais exausta se faz, mais longe de si mesma chega. No fundo, o problema não é a inteligência, não é a sensibilidade, não é a profundidade.
O problema é quando o pensamento deixa de ser um modo de habitar a vida e se torna um modo de evitá-la. Quando a análise substitui a experiência, quando a reflexão ocupa o espaço onde a existência deveria estar. Pensar é uma das formas mais altas do humano, mas o humano não é apenas pensamento. Ele é corpo, presença, silêncio, impulso, afeto, erro, movimento. E quando o pensamento coloniza tudo isso, quando ele exige ser o filtro de cada experiência antes que a experiência seja vivida, algo essencial se perde. Não a inteligência, a vida. Talvez então a tarefa não seja pensar menos. Talvez seja aprender a existir também fora do pensamento, a habitar os intervalos, a confiar em algo que não precisa ser completamente compreendido para ser real. Porque a mente que não descansa não apenas se cansa, ela termina por se tornar o próprio lugar do qual precisaria fugir.